Eu falei pra vocês que este dia iria chegar e ele finalmente chegou. Thank you. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje não é quarta, mas eu estou de rosa porque nós vamos analisar a estrutura narrativa de um filme muito icônico e muito importante para esse canal. Hoje nós vamos entender como os 3 atos foram construídos em Meninas Malvadas. Quem acompanha esse canal sabe que desde o primeiro vídeo eu uso Meninas Malvadas como um exemplo para praticamente tudo que eu vou explicar para vocês. E justamente por isso eu venho prometendo para vocês um vídeo inteirinho focado só na análise do roteiro de Meninas Malvadas. E hoje eu estou aqui para cumprir isso, essa promessa, e também para fazer uma coisa que eu nunca fiz nesse canal. Curiosamente, eu realmente não sei porque eu nunca fiz, que é analisar a estrutura de 3 atos de um filme. Então hoje nós vamos entender cada ponto, cada ato, cada virada do filme Mean Girls. Então, só para vocês entenderem essa análise que eu vou fazer, eu vou colocar aqui na tela todos os pontos que nós iremos abordar nesse vídeo. Então, o ato 1, a gente vai ter ali o setup, o incidente incitante, o primeiro ponto de virada. O ato 2, o midpoint, a crise e o ponto de virada 2. O ato 3, teremos o clímax e a resolução. O ato 1, né, o primeiro ato do filme, é esse ato que a gente vai apresentar. A gente vai apresentar quem é este protagonista, quem é o antagonista, esse mundo comum do personagem, qual é o gênero dessa história. Então, todos os elementos que a gente vai precisar para acompanhar essa história vão ser plantados aqui, vão ser expostos aqui no ato 1. Este ato aqui é o ato da apresentação e o ato que vai dar o start, vai disparar para a história que vai realmente começar no segundo ato. Aqui em Meninas Malvadas, neste primeiro ato, que vai ter quase ali meia hora, mas nos 10 primeiros minutos nós vamos ter o setup do filme. Nós vamos entender que a nossa protagonista é a Cady Heron e que ela viveu por 12 anos na África com seus pais e que ela passou a vida toda aprendendo, né, sendo ensinada em casa, e ela nunca foi para uma escola. E aí o filme começa quando ela finalmente vai para o seu primeiro dia de aula, e não é em qualquer escola, né, gente? É numa escola americana que é bem conhecida por todas as suas questões, os bullying, as panelinhas e tudo mais, né? Esse estereótipo da escola americana. No primeiro dia de aula, a Cady se vê sozinha e com muita dificuldade em se encaixar nos grupinhos da escola. A gente percebe que um grande desejo desta protagonista é ser aceita, mas que ela vai ter realmente ali um problema, uma falha que ela precisa lidar ao longo da história, e que é: a Cady, ela é muito insegura. E ela quer ser aceita de qualquer jeito, né? Ela tem muito medo de não aceitarem ela do jeito que ela é. Então, ela vai aprender e vai usar máscaras para tentar se enturmar ali naquela escola. Mas aparentemente ela ainda não tem essas habilidades e ela vai entender como funciona esse mundo aos poucos. Já no segundo dia de aula, ela vai ali se enturmar um pouquinho mais com o Damon e a Janice, e eles vão apresentar de fato como que aquela escola funciona. Então eles vão apresentar pra gente como funcionam os grupinhos da escola, onde cada um senta. A gente também vai ser apresentado a professora de matemática, que vai ser muito importante pra trama. E, claro, nós vamos conhecer as Plastics. E é muito interessante como a Regina George é apresentada e todas as Plastics, porque todo mundo fala delas e tudo mais. She's the queen bee, the star. Those other two are just her little workers. Então é sempre o que os outros pensam daquela pessoa. Enfim, o mundo de fofoca do high school. As coisas começam a mudar já nos 10 minutos de filme, quando a Cady, ela é convidada pela própria Regina George a sentar com elas. Além de pedir para que a Cady sente com elas, elas vão convidar a Cady para passar a semana lanchando ali com elas, no recreio com elas. E é neste momento que nós vamos ter um incidente incitante.
Ou seja, o incidente incitante é a primeira coisa que vai mudar, assim, realmente a nossa história, que vai jogar, é o primeiro evento que vai nos inserir dentro da história. Então, até então, a gente tinha a Katie como essa menina que era esnobada por todo mundo, ninguém queria falar com ela, as pessoas não se interessavam por ela, até que ela consegue, né, conversar ali com o Damon e a Janice, e eles falam, olha, essas são as Plastics, né, a Regina George é a menina mais famosa da escola, e todo mundo quer ser como ela, e todo mundo fala dela. E aí a gente tem, de repente, uma novata que é absolutamente ignorada por todo mundo, sentando na mesa das meninas mais famosas da escola. So fetch. E como diz o próprio Robert McKee no seu livro Story, o incidente incitante desarranja radicalmente o equilíbrio de forças na vida do protagonista. Então, o incidente incitante vai ser exatamente este momento que a Katie vai passar a andar com as Plastics. E o mais interessante é que ela será, assim, cutucada pela James para andar com eles, para rir delas, né? Então, ela fala, você precisa andar com elas pra gente poder ver como elas funcionam, né? Quase como uma infiltrada, realmente. E o mais interessante é que a Katie vai perguntar assim pra Janice. Why do you hate her? What do you mean? Regina, you seem to really hate her. E é muito interessante pensar que ela tem essa vontade tão grande de ser aceita, né, por todo mundo, que ela acaba fazendo exatamente isso que a Janice fala para ela fazer, mesmo não concordando inicialmente muito com isso. Ela não tem porquê, assim, ser má, ter esse olhar para Regina maldoso, porque ela não enxerga a Regina como uma pessoa má ainda. Mas ela topa realmente sair com as Plastics e ficar ali contando pra Janice, porque novamente vamos voltar para a falha dessa protagonista. Ela é insegura e tem medo de ser quem ela realmente é. Ela acaba se moldando ao gosto das outras pessoas e sendo um pouco falsa. Mas isso vai só piorar ao longo da história. Isso é a primeira pontinha. Conforme ela vai ali se inserindo um pouco na vida das Plastics, o que nós vamos ter? Nós vamos ser apresentados a outros detalhes também muito importantes para o desenvolvimento da história. Primeiro que ela conhece o Aaron Samuels, que ela vai se apaixonar por ele, tipo, de cara à primeira vista, e ela vai descobrir, por conta das fofoqueiras, né, da Gretchen, ela vai descobrir que ele é o ex-namorado da Regina. E elas vão falar, gente, a gente não vai contar pra Regina não, tá tudo bem. Elas acabam contando pra Regina. E aí também a gente vai descobrir um outro elemento muito importante pra história, que é o Burn Book, que é o livro, na dublagem, o livro do Arrasa, onde eles colocam e falam mal de todas as pessoas ali. Esses vão ser elementos que serão trabalhados ao longo de toda a trama. E o ponto de virada que vai dar o start realmente para essa história é quando a Katie é pessoalmente atingida pela Regina George. Até então ela não entendia porque a Janice nutria esse ódio tão grande da Regina. O ponto de virada para o segundo ato, o primeiro plot point, é quando a Regina beija o Aaron na frente da Katie. How could Janice hate Regina? She was such a good slut! E aí a Katie vai sair falando isso. I hated Regina. I hated her. O ato 2 é esse ato de confrontação, ou seja, até agora a Katie ela tava assim, beleza, deixa a vida me levar. Agora não, agora ela tem algo que realmente a atingiu. E quando ela chega, né, na casa lá da Janice pra falar que ela viu que a Regina foi lá e beijou o Aaron na frente dela, a Janice vai falar, não, então nós temos que colocar um plano em ação para destruir a Regina. Regina George is an evil dictator. Now, how do you overthrow a dictator? You cut off her resources. E esse filme, ele é tão bem estruturado que ele chega a ser didático, mas ele não é engessado. Logo no começo do segundo ato, a Janice vai colocar o passo a passo para destruir a Regina e eles vão seguir aquele passo a passo durante o segundo ato, né? Tudo vai ser para tentar acabar com aqueles elementos que é o Aaron Samuels, o corpo gostoso da Regina e as suas seguidoras fiéis. Então, se a gente tira isso tudo da Regina, a gente acaba com ela. É o pensamento delas e é isso que eles vão colocar em prática aí durante esse segundo ato.
E também, junto com esse plano de ação, nós vamos acompanhar toda a mudança da protagonista. Então nós temos uma menina que veio lá que não conhecia o colégio, aí ela entende que ela vai precisar realmente tomar uma postura porque ela também tem os seus próprios interesses, os próprios desejos, e ela é motivada por esse ódio da Regina, né, incentivada pela Janice, e a tentar sabotá-la. Conforme ela coloca esse plano em prática no segundo ato, ela vai ficando cada vez mais fútil, mentirosa e muitas coisas, porque ela acaba convivendo tanto com aquelas meninas, né, com a Regina e etc, que ela acaba se tornando quase uma Regina George. E é aí que todas as coisas vão dar errado para ela. Mas antes de todas as coisas darem errado, nós vamos ter ali no meio do segundo ato esse midpoint. O midpoint é um evento muito importante que marca o filme, na verdade ele é bem no meio do filme, bem no meio do segundo ato, geralmente. E esse evento é um evento que você vai colocar o personagem numa posição que ele não tem como voltar. Aquilo ali é um ponto muito importante para a trama. E a partir disso, geralmente é ladeira abaixo. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Indo pro midpoint, ela vai começar a mentir mais para as pessoas, ela vai mentir que ela não sabe matemática, que é uma coisa que ela sabe muito, ela é muito boa em matemática, inclusive, justamente para atrair a atenção do Aaron e até chegar num ponto que ele vai propor dar aulas particulares para ela. E nisso ela vai tentar beijá-lo, ele não vai querer, falar, poxa, isso não é legal com a Regina e tudo mais, porque eles estão juntos, e aí ela vai falar assim... Oh no, it was coming up. The word vomit. I didn't mean to say it, but... She's cheating on you. What? E quando ela diz que a Regina tá traindo o Aaron, esse movimento, né, esse jogo contra a Regina, que até então era um jogo ali nas entrelinhas, ela não se colocava, agora ela realmente está indo com tudo e tá agindo até de uma forma bem Regina George. Então, se no incidente incitante você tem a Katie perguntando pra Janice por que você odeia ela, e no plot point você tem a Katie saindo e gritando eu odeio ela, aqui no midpoint você vai ter a Katie perguntando pro próprio Aaron. I know she can be really mean sometimes, but... Then why do you like her? A partir do midpoint é que as coisas começam a ficar um pouco difíceis, porque todos esses pontos eles nos levam à progressão dramática. Então, todos os pontos, a situação sempre vai piorando, né? E aí, como a gente tem essa personagem que ela precisa superar essa falha, então no caso da Katie, ela precisa aceitar quem ela realmente é e não ter vergonha de se mostrar para as pessoas, né? Não ter vergonha dela mesma. Essa personagem, ela vai se transformar na própria Regina George, ela vai aprender a manipular as pessoas, ela vai se tornar uma mega mentirosa, uma super falsa, ela vai mentir pra tudo e todos. I learned how to control everyone around me. Hey, I'm having a small get-together at my house tomorrow night. Is Regina going? No, do you think I'm an idiot? E uma hora essa conta chega. E aí nós vamos ter o começo da crise. A crise é quando o mundo da protagonista realmente começa a ruir e ela vai indo pro fundo do poço. See, that is the thing with you plastics. You think that everybody is in love with you when actually everybody hates you. Para que a gente tenha esse renascimento, ela antes vai precisar chegar a esse fundo do poço. Sabe assim, a escuridão antes do amanhecer? É mais ou menos isso que acontece aqui. Então, a gente vai ter a Katie colhendo todos os problemas que ela plantou ao longo do caminho. E isso vai culminar, o começo desse problema vai se dar na festa que ela faz na casa dela. A Katie chega a um ponto que ela se acha a própria Regina George. É engraçado que depois vão fazer uma apresentação novamente da Katie, como fazem da Regina George, todo mundo falando sobre ela. E aí, ela vai esconder do Damien e da Janice que ela vai fazer essa festa, vai inventar uma mentira pra eles, ela vai mentir pros pais sobre a festa, então todas as mentiras dela vão ser reveladas. A Regina vai descobrir que ela foi enganada esse tempo todo por conta das barras. O Aaron vai descobrir que o tempo todo ela mentiu sobre não saber matemática. O Damien e a Janice vão descobrir que ela mentiu sobre a festa. Enfim, tudo vai começar a dar errado. Então essa pessoa, essa menina que queria muito ser aceita e amada por todos, agora
todo mundo simplesmente detesta ela, ninguém gosta, ninguém quer mais olhar pra ela. Isso é o começo do problema, porque realmente o final, o fundo do poço, vai ser quando a Katie for confrontada em relação ao Burn Book. Ela inventa uma mentira também sobre outras pessoas, principalmente sobre a professora de matemática. Ela fala que a professora usa drogas. Então isso já é uma mentira que vai levar para um lado extremo da coisa, sabe? E todo o colégio vai se transformar naquela selva. Ela vai se transformar num caos. Ela simplesmente acabou com todo o equilíbrio ali. Aquelas máscaras que existiam todas caíram, inclusive a dela. Então ela precisa fazer uma escolha. Geralmente a crise, ela é o início assim de uma redenção de fato, porque ali ela vai precisar fazer uma escolha. E nessa escolha a gente vai entender se a personagem aprendeu ou não. Então depois que você tem essa crise, com esse caos todo na escola, com ela voltando a lanchar sozinha, a Katie se vê com um problema. Ela vai assumir sozinha que foi ela que escreveu aquela mentira no Burn Book sobre a professora, porque agora a polícia está dentro da sala de aula e ela precisa falar alguma coisa. Então, desde que ninguém se pronuncie, eles vão continuar perseguindo a professora. E é aí que ela precisa tomar uma atitude. Oh no. Bye, Aaron. You're gonna hate me forever. Mr. Duval, I wrote it. E aí nós vamos ter um ponto de virada, porque a personagem ela chegou no fundo do poço e aí ela tomou uma atitude que vai levá-la para um outro lugar e que vai fazer com que ela supere, né? O começo da superação da falha. Bom, então a gente tem a Katie ali tentando resolver todos os problemas que ela plantou no segundo ato. Então ela vai visitar a Regina, que coitada, não tão coitada assim, foi atropelada pelo ônibus. Ela vai tentar negociar com essa professora de matemática, né, que ela pediu desculpas, mas ela vai tentar negociar a nota dela de matemática, porque ela conseguiu, sendo uma aluna incrível em matemática, quase ser reprovada justamente porque ela queria fingir pro Aaron, uma coisa bem bizarra. Então ela negocia que vai entrar pros atletas, que apesar de ser uma coisa que ela queria, não era uma coisa socialmente aceitável, porque era chamado de suicídio social. E agora ela vai ter que entrar porque ela precisa da nota. Então ela precisa também contar pros pais dela que ela estava quase repetindo, então ela fica de castigo, muitas coisas acontecem. E ela também não consegue ficar com o Aaron, apesar de tudo. Ela luta e nada de Aaron. E enquanto todo mundo está se preparando para o baile da primavera, que ela inclusive também foi lá nomeada, ela é uma das indicadas para ser a rainha do baile, ela tá lá com os atletas para vencer o concurso de matemática e ela é muito boa, ela vence o concurso e a professora convence que ela, mesmo de castigo, deveria ir pra festa para aproveitar um pouco. E aí que o clímax começa, né? O clímax é o ponto mais alto da trama. E por que é muito simbólico que a Katie, ela entre no baile de primavera vestindo a blusa, lá o casaco dos atletas, né? É como se ela estivesse superando de fato a sua insegurança. Então, algo que é visto como um suicídio social, ela já não tá mais nem aí, ela não tem mais nada a perder, ela já superou isso. Ali a gente vai ter a nossa protagonista confrontando o seu maior medo, que é o medo de ser julgada, o medo de não ser aceita. E aí a Katie recebe a coroa e é neste ponto mesmo que a gente tem o clímax da história, né? So, why is everybody stressing over this thing? I mean, it's just plastic. It's really just... Share it. E é ali que ela vai ficar cara a cara com todo mundo, exposta, com as suas inseguranças expostas e mostrando que ela realmente é. Então este é um momento de clímax, porque é ali de fato que a nossa protagonista está encarando o seu maior medo e é neste momento que ela vai ganhar, assim, né? Que ela vai superar esse medo e vai ficar renovada, que ela vai aprender a lição que ela teve ao longo de toda a trama. E depois disso, como ela mesmo diz, o mundo das garotas está em paz. Então a gente tem ali o equilíbrio momentaneamente instaurado naquele colégio.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de análise e querem ver outros filmes analisados assim, decupadinhos nos 3 atos, me deixem aqui embaixo, porque a gente pode pensar em fazer outros nesse mesmo formato. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigada por estarem até aqui comigo. Um beijo. Tchau!